Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 1. Nessa aula de hoje, dando prosseguimento ao que vimos nas aulas anteriores, nós vamos estar mostrando para vocês uma outra forma da gente estar elaborando soluções para problemas que envolvem eletropneumática. Vou estar mostrando então para vocês nessa aula de hoje o método cascata, que é uma metodologia passo a passo, tá? Que vocês podem estar utilizando então para resolver problemas em geral aí na indústria. Então vamos lá. Primeiramente, né, o que é o método cascata? Ele é uma forma alternativa, né, a gente está elaborando a solução para um problema eletropneumático, tá? E ele tem uma grande vantagem com relação ao mapa de Carnot, né, e a metodologia intuitiva que nós vimos aí em laboratórios anteriores, que é a possibilidade de você eliminar situações de conflito. Como que ele faz isso, né? O método cascata ele é baseado na divisão do acionamento, né, da máquina lá que você quer trabalhar, em grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho eles são isolados entre eles, tá? De tal forma que dentro de um mesmo grupo de trabalho não ocorra nenhum conflito. Tá? Qual que é as principais características que tem esse método cascata? Requer experiência e implementação. Por que eu digo isso para vocês? Tá? Porque ele exige um passo a passo, que vocês têm que percorrer esse passo a passo para que vocês consigam então obter a solução através desse método. Limita-se a circuitos de porte médio. Eu diria para vocês que até dependendo do porte grande, tá? Mas a metodologia como eu vou apresentar para vocês, ela vai ser limitada a porte médio. Por quê? Se você aumentar demais o seu circuito, vão surgir situações que não estão previstas dentro da metodologia do método cascata. Mas um operador, digamos assim, com experiência e conhecimento na parte de lógica booleana, ele vai conseguir ultrapassar essas dificuldades e fazer para um projeto grande também, tá? Mas da forma como eu vou apresentar para vocês, até circuitos de porte médio. Se o emprego é inadequado em circuitos compostos, tá? Em que haja combinação de acionamentos de uma máquina com outra, por exemplo, e não possui garantia operacional, conforme eu falei para vocês, né? Se vocês forem aumentando o tamanho do circuito, o tamanho do acionamento, pode ser que chegue um ponto que o seu circuito não vai ter a garantia de funcionar. Ele vai se esbarrar em alguns probleminhas aí de funcionamento. Então, pessoal, para que a gente possa utilizar o método cascata, existe um único pré-requisito que a gente tem que atender, tá? Nós temos que utilizar válvulas eletropneumáticas ou eletrohidráulicas, né? No caso, se você estiver trabalhando com circuito hidráulico, com acionamentos por duplo solenoide. Seriam aquelas válvulas que têm solenoide dos dois lados, para a gente estar manobrando ela, ok? Uma vez adotadas essas válvulas no seu circuito, nós vamos dividir o circuito de comando, né, que é aquela parte do circuito eletropneumático que efetivamente controla o comportamento das válvulas e dos cilindros, né, em diversos setores, os quais vão ser energizados de maneira separada, tá? Para que evitem os conflitos que possam vir a acontecer nesse acionamento. E que eu vou estar mostrando para vocês mais para frente, né, o que significa esses conflitos. Para isso, pessoal, eu trouxe um pequeno exemplo, tá? Seria esse exemplo mostrado aqui abaixo. A mais, A menos, B mais, B menos, ou seja, A avança, A recua, B avança, B recua, para a gente tentar resolver esse exemplo intuitivamente. Esse caso aqui, ele apresenta um conflito, tá? Esse exemplo, ele apresenta um conflito, e nós vamos descobrir esse conflito resolvendo de maneira intuitiva, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu falei para vocês, né, que nós temos que utilizar nesse método, válvulas de duplo solenoide. Então, o que eu já fiz aqui à direita para vocês? Eu coloquei, né, dois cilindros, cilindro A, cilindro B, né, sendo acionados por duas válvulas de duplo solenoide. Ok? Vamos lá, né? Vamos abordar a nossa sequência de acionamento. Para a nossa máquina aqui em questão, quem que vai promover o início do ciclo? Normalmente, tá, pessoal, quando a gente vai ter uma máquina desse tipo aí na fábrica, quem vai promover o início do ciclo é sempre um botão, ok? Então a gente vai utilizar um botão para iniciar e fazer o primeiro acionamento. Nesse caso, pessoal, eu vou ter que vincular um botão aquém para que eu faça o meu cilindro A avançar, né? Que o primeiro movimento é descrito aqui é A+. Eu preciso utilizar um botão para acionar essa solenoide aqui, A+, ok? Então vamos fazer isso. Beleza? Aqui temos o nosso botão e aqui temos a nossa solenoide A+. Ok. Vamos ao próximo passo. O próximo movimento é o A
menos, ou seja, uma vez que o cilindro A terminar de avançar, ele tem que começar o processo de recuo. Como é que a gente sabe, então, né, que o cilindro A ele deve recuar? Ou seja, como é que eu sei que ele terminou de avançar para que ele recue? Né? Através de fins de curso. No caso aqui em específico, nós vamos utilizar o fim de curso 1S2, cuja nomenclatura já foi discutida em aulas anteriores. Então, uma vez que o cilindro A avança, ele vai acionar o fim de curso 1S2. Beleza? Então, esse fim de curso ele vai disparar, né, o movimento de recuo desse meu cilindro A. Ok? Então, aqui está a nossa resposta. E eu vou utilizar, então, 1S2, o contato de 1S2, para acionar a solenoide A-, que vai fazer, então, meu cilindro A recuar. Fizemos isso, ó. Estou utilizando o fim de curso 1S2 para acionar a solenoide do A-. Ok? A próxima etapa, nós temos aí o movimento do B+, ou seja, o B ele vai avançar, certo? Como é que eu sei, então, né, que o meu cilindro A recuou e o meu B deve, então, iniciar o movimento dele de avanço? Vou utilizar novamente um fim de curso, né? Nesse caso, o fim de curso 1S1, que vai ser acionado quando o meu cilindro A recuar. Beleza? Então, eu vou utilizar o meu cilindro o meu fim de curso 1S1 para acionar a solenoide B+, que fará com que o meu cilindro B avance. Beleza? Isso foi feito aqui embaixo. Ó, eu tenho o meu 1S1 acionando a minha solenoide B+. Só lembrando, tá, pessoal? Esse contato aqui ele é normalmente aberto, tá? Em função da simulação que nós temos aqui no FluentSim, e pelo fato desse cilindro A ele já estar recuado, é como se esse fim de curso já estivesse acionado. Então, acionado ele está fechado, desacionado ele está aberto. Ok? Então, vamos agora ao último movimento, né? Depois que o B avança, depois do B+, ele vai realizar um movimento de recuo, né? Como é que a gente faz, então, para detectar que o B terminou o seu movimento de avanço? Através do fim de curso 2S2. Ok? Uma vez que 2S2 for acionado, né, nós vamos ativar a solenoide B- para fazer com que o cilindro B retorne, efetuando então esse comando final aqui no nosso ciclo. Beleza? Então vamos fazer isso. Ó, coloquei 2S2, o fim de curso 2S2, para acionar a minha solenoide B-, que fará com que meu cilindro B recue. E aí, pessoal, pergunto para vocês, será que funciona? E a resposta, infelizmente, é não. Tá? Por quê? Eu vou mostrar para vocês, eu vou mudar aqui para a tela do FluidSim e eu vou demonstrar para vocês por que isso aqui não funciona. O que acontece aqui então? Eu abri o FluidSim, tá? Com exatamente aquele circuito que eu mostrei para vocês anteriormente. Nós vamos então simular o funcionamento desse circuito. Ok? Vamos aceitar aqui. Beleza. Eu quero atentar duas coisas para vocês inicialmente, tá? Reparem que, ó, meu cilindro B ele já começa avançado. Isso não era previsto naquele acionamento, tá? Ambos começavam recuados, o A avançava, recuava, o B avançava e recuava. Ok? E tem dois acionamentos sendo feitos aqui simultaneamente. Olha aqui, ó. O B+ está sendo acionado e o B- também. E se eu apertar o botão agora, o A avança enquanto o B recua. E se eu soltar o botão, o A recua e o B avança. Não tem nada a ver com o que a gente fez, a gente tinha imaginado, né, naquele acionamento que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, pessoal, agora nós vamos retornar a nossa aula e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nesse acionamento aqui. Por que aconteceu essas situações aí, né, inesperadas nesse acionamento. Nesse momento, pessoal, eu quero fazer junto com vocês uma análise criteriosa dessa sequência de acionamento, para que a gente entenda etapa por etapa o que aconteceu naquela simulação. Ok? De acordo com o que nós temos aqui, tá, desse acionamento, ó, nós temos aqui que o primeiro movimento do cilindro A é um movimento de avanço. E também o primeiro movimento do cilindro B é um movimento de avanço. Ou seja, nessa máquina que nós estamos trabalhando, ambos os cilindros começam na situação recuada. Ok? Então nós temos aí que o primeiro estado desse sistema vai ser
cilindro A recuado e cilindro B recuado também. Beleza? Após o primeiro acionamento, né, que é A+, qual será a configuração dos meus cilindros pneumáticos? Né? A+ promove o avanço do cilindro A, certo? Então, meu cilindro A ele vai estar avançado. O cilindro B mudou alguma coisa? Eu acionei alguma coisa? Eu fiz algum comando de B? Não, né? Então ele vai permanecer recuado. Beleza? Vamos ao próximo acionamento agora. O próximo acionamento é o acionamento de A-. Eu vou fazer o cilindro A recuar. Na etapa 2, conforme a gente tinha feito aqui, né? Ele estava avançado e eu vou então executar o comando de recuo. Então ele vai retornar à posição de recuado. Eu mexi no B, pessoal, até então? Não, né? Então ele vai permanecer na posição recuada. Vamos ao próximo acionamento. O próximo acionamento é o acionamento de B+, certo? O cilindro A. Eu acionei o cilindro A agora, gente? Não, né? Eu estou mexendo no cilindro B. Qual que é a configuração no último estado que ele estava? Ele estava recuado, então ele vai permanecer recuado. Ok? E o B agora, como a gente executou esse comando de B+, ele vai estar avançado. E por último, nós temos aí o comando de B-, né? Que nós faremos com que o nosso cilindro B retorne. Na última situação, nós tínhamos aí cilindro A recuado, B avançado. Mexi no A? Não mexi no A. Então, o A continua recuado. E o cilindro B agora que eu executei o comando de B-, ele vai voltar para a posição recuada. Beleza? Eu peço para que vocês atentem nessas três situações aqui, ó. Nós temos três situações em que os cilindros A e B se encontram recuados. Tá? Essa primeira aqui, ó, se a gente comparar a primeira com a quinta, não existe tanto problema. Por quê? É o início e o fim do processo. Tá? Eles têm que coincidirem, sem problemas. Okay? Mas a situação 1 com a 3, elas não podem ser iguais, tá? Em termos aí de acionamento. Por quê? Vamos lá. Da etapa 1 para a etapa 2, o botão faz o cilindro A avançar, né? Que é o primeiro comando que a gente executa no processo. Se a gente estiver apertando o botão ainda quando o A terminar de avançar, nós vamos ter aí ambas solenoides acionadas. Isso não pode acontecer em um acionamento eletropneumático. A gente já viu isso em práticas e em exercícios anteriores. Ok? E na situação de baixo, um S1 vai fazer o meu cilindro B avançar independentemente se o botão iniciou ou não o processo. O que eu quero que vocês deem ênfase nessa comparação que a gente está fazendo aqui é a seguinte, tá? Nessa situação 1, e na situação 3, como eu tenho ambos os cilindros recuados, as configurações dos meus fins de curso, ou seja, se eles vão estar acionados ou desacionados, para esses dois estados vão ser as mesmas, né? Então, vou ter um S1 acionado e 2S1 acionado também, tanto no estado 1 quanto no estado 3. De tal forma que, tá? O meu circuito de controle ele não vai saber diferenciar o estado 1 do estado 3 simplesmente olhando nos meus fins de curso. Isso configura o que a gente chama de conflito, tá? Então, se eu estou com os dois cilindros recuados, o que acontece? O meu sistema de controle ele não sabe se ele tem que ir da etapa 1 para 2 ou da 3 para 4. Esse é o problema que resultou naquela catástrofe que a gente viu lá na simulação. Ok? Essa é a situação de conflito. Beleza? E o método cascata ele vem justamente para resolver esse tipo de situação. Mas então, como é que a gente faz para saber, né, que uma sequência ela vai ter conflito ou não? Existem duas nomenclaturas que a gente utiliza, tá, para representar sequências que têm conflito e sequências que não têm conflito. A sequência direta é uma sequência que não tem conflito, tá? E a sequência indireta será aquela que vai apresentar a situação de conflito. Mas como é que a gente faz para identificar, né, se vai ter conflito ou não? Vamos a esses exemplos aí que eu estou mostrando para vocês.
A mais, B mais, A menos, B menos, tá? São diversos acionamentos possíveis aí com símbolos A, B e até ABC, tá? Como é que a gente faz para identificar se tem conflito ou não? Nós vamos então, pessoal, dividir todas essas sequências ao meio, tá? Vocês vão passar um traço vertical e vão observar, né, as duas metades que vão se formar dessa sequência. Então, qual que é a regrinha que a gente tem para identificar sequências diretas e indiretas, tá? Vocês vão olhar as duas metades. Se as duas metades elas forem iguais, ou seja, apresentarem as mesmas letras na mesma sequência, nós vamos ter uma sequência direta. Agora, se ela apresentar as mesmas letras em ordens diferentes, vai caracterizar o que a gente chama de sequência indireta, tá? Estou mostrando aqui para vocês, ó. Nessa sequência A mais, B mais, A menos, B menos, tá? Eu tenho as letras A e B, certo? Elas apareceram na mesma sequência, tá? Então isso configura uma sequência direta. Nessa situação aqui não importa o sinal, ok? Basta apenas a gente analisar as letras. Vamos nas de baixo. Se eu tiver ACB, ó, reparem, as duas metades têm ACB e ACB, certo? Isso aqui também é uma sequência direta. Agora vamos às sequências indiretas. Olha esse primeiro exemplo aqui que eu mostrei para vocês. A mais, A menos, B mais, B menos, que é inclusive aquele exemplo que a gente fez na simulação, tá? Reparem as duas sequências, AA, BB. Se as duas metades já forem diferentes, pessoal, já é indireto, né? Você não precisa nem olhar, ok? Tá vendo? Tem AA de um lado, BB do outro. As duas metades são totalmente diferentes, indireto. Agora olhem a de baixo. Eu tenho A mais, B menos, A menos. Eu tenho AB, BA, tá? Para ser direta, ela teria que ser AB, AB. Como ela está em uma ordem diferente, também classifica-se como uma sequência indireta. Beleza? A única exceção que nós vamos ter, tá, para essa classificação do direto e indireto vai ser essa situação aqui. A situação em que eu tiver uma mesma letra sendo repetida em um dos lados, tá? Tá vendo que eu tenho B mais, B menos, B mais, B menos? Isso aqui já transforma automaticamente essa sequência aqui em uma sequência indireta. E para a gente finalizar essa parte, tá, dessa aula, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios referentes à identificação de sequências diretas e indiretas que eu vou estar passando para vocês. Obrigado pela atenção.